Olá, meu nome é Nayara, sou professora de matemática e hoje eu vou falar sobre monômios. O que são monômios? Monômios, ou termo algébrico, é toda expressão algébrica racional e inteira representada apenas por número, variável ou uma multiplicação de números e variáveis. Lembrando que em alguns textos a gente pode também falar como se fossem incógnitas. Variável e incógnita, que nesse caso se referem às letras, ok? Dessa maneira, não é considerado um monômio qualquer expressão algébrica que possua uma adição, subtração ou incógnita no denominador. Portanto, o monômio é cada terminho algébrico separado de uma expressão algébrica. Então, uma expressão algébrica ela tem mais de um monômio, e o monômio é cada pedacinho dele, separado por adição e subtração. Coeficiente numérico e parte literal. Como todo monômio é também um termo algébrico, cada um deles sempre vai ter um coeficiente numérico e uma parte literal. Então, o coeficiente numérico é o número real que multiplica as variáveis presentes no monômio. Então, resumindo, ele é um número que multiplica as variáveis. Já a parte literal são exatamente as variáveis presentes nesse monômio. Então, vejam os exemplos aqui. Xy ao quadrado. Você visualizando dessa forma, parece que não tem coeficiente numérico. Porém, xy ao quadrado é a mesma coisa que 1xy ao quadrado. Portanto, nesse caso, o coeficiente numérico seria 1. E a parte literal, xy ao quadrado. Por que o expoente também conta? Porque y ao quadrado é y vezes y. Então, a parte literal, nesse caso, seria xy, y. Mas nós agrupamos as variáveis iguais somando os expoentes. Tá? Aqui, coeficiente numérico, menos 3,9. Parte literal, A. Coeficiente numérico, 13 quintos. Parte literal, A. B ao cubo, C ao quadrado. Observações importantes. Lembre-se de que o expoente de uma variável é apenas uma forma simplificada de escrever todos os números desconhecidos que aparecem em um monômio. Tá, então vamos lá, presta atenção aqui nesse exemplo. X ao cubo, B à quarta, K. O que quer dizer x ao cubo? X vezes x. Ou seja, a gente agrupou todos os x colocando o expoente que representa a quantidade de x que estão sendo multiplicados. A mesma coisa para o b à quarta, 1, 2, 3, 4. Então, eu agrupei todos eles utilizando um expoente 4, porque aparecem 4 fatores b se multiplicando, e o k continua sozinho, mas ele tem um expoente 1, que normalmente a gente omite. Outra observação importante, que é o que eu falo aqui, é que a gente normalmente não coloca esse pontinho de multiplicação nos monômios, tá? Então, a gente omite isso, mas lembre-se que sempre que a gente tiver variáveis, uma ao lado da outra, sem o pontinho no meio, é uma multiplicação. Então, nesse caso, mesmo sem as pontinhas, é x vezes x vezes x, b vezes b vezes b vezes b vezes k. Então, aqui, nesse exemplo, 12 vezes x ao cubo vezes y à quarta é a mesma coisa que 12x ao cubo y à quarta. A gente não precisa falar vezes nem multiplicação e nem colocar os símbolos da operação. O grau de um monômio. O grau de um monômio é exatamente o número de variáveis que este apresenta. Então, vamos lá. 12x ao quadrado. O grau desse monômio é 2. Por que 2? Porque se a gente escrever por extenso x ao quadrado, é x vezes x. Então, eu tenho duas variáveis, portanto, é 2. Então, sempre vai ser o expoente das variáveis. Quando tiver só uma variável, é o expoente dessa variável. Quando eu tiver mais de uma variável, a gente, para simplificar a ideia, soma esses expoentes. Porque olha o que acontece aqui, x elevado a 1, y elevado a 2, z elevado a 7. O que quer dizer isso? Que a variável x aparece só uma vez, porque o expoente dela é 1, a gente não precisa colocar, né? A gente omite. O y aparece 2 vezes e o z aparece 7 vezes. Portanto, eu tenho 1x, 2y e 7z. Então, basta somar esses três expoentes e descobrir que o grau desse monômio é 10. Porém, se um exercício, por exemplo, perguntar para você qual é o grau da variável x, é 1. Qual é o grau da variável y? 2. Qual é o grau da variável z? É 7. Então, quando ele pergunta o grau do monômio, seria a soma dos expoentes. Quando ele pergunta apenas a variável, seria o expoente só daquela variável. Então, vamos para as operações. Adição e subtração de monômios, muito simples. Acho que a maioria de vocês já faz, porque, né, a gente já... Vamos pensar que quando a gente está aprendendo monômios, a gente já viu a equação.
Como os monômios são números reais, mesmo que não saibamos qual número exatamente, então monômios ele é uma multiplicação de números e variáveis, porém as variáveis são números que a gente não sabe, que a gente não determinou. Valem todas as propriedades e operações dos números reais para eles. Então, vamos falar da soma e da subtração. A soma de monômios, a subtração é a mesma coisa, deve ser feita da seguinte maneira. Se a parte literal dos monômios for igual, então para eles serem iguais, tem que ser as mesmas variáveis e os mesmos expoentes. Porque lembrando, x ao quadrado é x vezes x, então a gente precisa que tenha um outro monômio com x ao quadrado ou x vezes x. Esses monômios, quando eles têm a parte literal igual, o que importa é que é a parte literal, eles são chamados de monômios semelhantes. Então, o que a gente faz? Nós somamos os coeficientes numéricos e copiamos a parte literal. Então, por exemplo, aqui, ó, com um exemplo fica mais fácil. 12xy é semelhante a 10xy, porque eles têm as mesmas variáveis, a mesma parte literal. Portanto, se eu tenho 12xy mais 10xy, 22xy. Bom, e se aqui fosse x e aqui y? Daria para juntar, para somar? Não, porque a gente teria parte literal diferente. Além disso, também valem as regras dos sinais para adição e subtração. Já exatamente o que eu acabei de falar. Se a parte literal dos monômios for diferente, não é possível somá-los nem subtraí-los. Então, não há o que fazer. Percebam aqui, ó. 2x mais do y ao quadrado. Não são semelhantes. Menos 7x. Então, aqui eu tenho um monômio semelhante a esse aqui, porque os dois têm a mesma parte literal. Então, esses dois eu posso operar, né? Efetuar a operação. E o 3y ao quadrado a gente copia. Então, ó, 2x menos 7x, eu tenho menos 5x. E o 3y ao quadrado a gente copia. Então, nesse caso, a gente tem, na verdade, dois monômios. Lembrando que cada monômio é cada termo de uma expressão algébrica. E a subtração de monômios é feita da mesma forma, tá? Aí a gente assome a subtração, tudo depende, na verdade, do sinal desse monômio. Bom, multiplicação de monômios. Diferentemente da adição, qualquer monômio pode ser fator em uma multiplicação. Ou seja, nesse caso, a gente não precisa que eles sejam semelhantes. Eu consigo efetuar qualquer operação. Então, percebam aqui, ó. Primeiramente, multiplique os coeficientes numéricos. Então, some os expoentes das variáveis iguais, que aparecem em ambos os fatores. E, por fim, reescreva as variáveis que não se repetem no resultado final. De novo, com um exemplo, acredito que seja mais fácil. Então, aqui eu tenho, ó, 12x ao quadrado, y ao cubo z, vezes 10kxy ao quadrado. Ok, então vamos lá. Multiplicam os números. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, coeficiente numérico vezes coeficiente numérico. 12 vezes 10, que a gente já coloca aqui, e é 120. Aí, a gente vai somar os expoentes das variáveis iguais. Então, aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. X ao quadrado e x. Lembrando que quando uma variável não possui expoente, é que a gente omite o 1. Então, eu vou fazer x elevado a 2 mais 1, que é 3. Para o y, a mesma coisa. Y ao cubo e y ao quadrado. Somos expoentes. Então, y elevado a 3 mais 2, que é y elevado a 5. E o z e o k, como são variáveis diferentes, a gente só copia no final. Bom, a divisão de monômios é muito próxima da multiplicação, só que no caso a multiplicação nós multiplicamos os coeficientes numéricos e aqui a gente vai dividir ou simplificá-los, tá? E subtrair os expoentes. Na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Então, ó, divida ou simplifique os coeficientes numéricos. Lembrando que sempre que der para dividir, divide, se não der, simplifique. Então, reescrevam essa divisão em forma de fração, porque toda fração é uma divisão. E aí a gente vai subtrair os expoentes das variáveis iguais. Então, olha o que acontece aqui. Já por exemplo, porque é bem mais tranquilo percebendo num exemplo. Então, 24x ao quadrado y ao cubo z dividido por 12kxy ao quadrado z. Então, montem a fração seguindo a ordem. O primeiro é o numerador, o segundo o denominador. Então, primeiro passo, faz a divisão. 24 sobre 12. Se não for possível a divisão, se for possível simplificar, simplifica. Se não der para simplificar, só faz a operação com as variáveis. Então, aqui, percebam que a gente tem x ao quadrado e embaixo x elevado a 1. Então, eu vou subtrair os expoentes do x. Para o y, a mesma coisa. Eu vou subtrair
3 menos 2, e para o z também, 1 menos 1. E o k continua aqui embaixo, porque ele não tem variável em cima, então a gente copia, porque ele não se repete. Então, aqui vai ficar assim, ó, 24 dividido por 12, 2, x elevado a 2 menos 1, por que 2 menos 1? Aqui é 2 e aqui é 1. Y elevado a 3 menos 2, porque aqui é 3 menos 2, então sempre o expoente do numerador subtrai o do denominador. E 1 menos 1. Então, vai ficar assim, ó, 2x elevado a 1, porque 2 menos 1 é 1, y elevado a 1, porque 3 menos 2 é 1, e z elevado a 0. Porém, nós sabemos que todo número elevado a 0 é 1. E como isso aqui é uma multiplicação, então eu tenho 2 vezes x vezes y vezes 1. E 2 vezes 1 continua sendo 2. Então, sempre que a gente tiver uma divisão de monômios que tenham a mesma letra e o mesmo expoente, nós podemos já cancelar eles vão sumir da nossa resposta. E aqui eu tenho uma observação. Esse caso, essa resposta dessa forma, ela não é chamada de monômio, porque a gente tem uma variável no denominador, mas nós sabemos fazer as operações com eles. Caso você queira colocar esse denominador para o numerador, temos que lembrar de inverter o sinal do expoente. Inverter não, fazer o oposto, né? Porque aqui é k mais 1, então quando isso sobe para o denominador, vira menos 1. Então, é o oposto do expoente anterior. Às vezes, o expoente pode ficar negativo no numerador, que é esse caso aqui. Nesse caso, deixe como está. Então, a gente deixa desse jeitinho. Ou também podemos deixar desse jeito, em forma de fração fracionária. Aliás, de expressão algébrica fracionária. Fracionária é quando a gente tem uma variável no denominador. E isso tanto faz, qualquer um dos dois está correta a resposta. Isso que eu falei de trocar o expoente pelo oposto tem a ver com as propriedades de potência. Bom, potenciação de monômios. Distribuímos o expoente em todos os fatores. Fatores, lembrando aqui que é cada partezinha dessa multiplicação. Então, o fator aqui é 2x, y e z. Calculamos a potência do coeficiente numérico e multiplicamos os expoentes de cada variável individualmente pelo expoente inicial. Esse expoente inicial é esse que está fora aqui do parênteses. Então, é como se eu fizesse uma distributiva. Eu vou distribuir esse expoente 5 em todos os fatores que estão aqui no meu monômio. Então, percebam que eu vou fazer menos 2 elevado a 5, porque eu distribuí no menos 2, x elevado ao cubo elevado a 5, y elevado ao quadrado elevado a 5 e z elevado a 5. Logo, eu distribuí o expoente 5 em todos os fatores. Agora, basta calcular o coeficiente numérico. Então, menos 2 elevado a 5, base negativa, expoente ímpar, continua sendo negativo. E aí, eu efetuo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente chega em 32. Aqui, pelas propriedades de potência, nós multiplicamos, porque a gente tem uma potência da potência. Então, eu multiplico os expoentes. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. E o z, por que fica 5? Porque o expoente que a gente omite aqui dentro, quando não tem nada, é 1. Então, 1 vezes 5, 5. Portanto, a gente copia a variável e multiplica os expoentes, ok? Então, aqui, se quiser melhorar isso aqui, colocamos o 32 já juntinho do x elevado a 15, y elevado a 10 e z elevado a 5. Lembrando que ele é negativo. Então, para terminar, a radiciação de monômios, que nada mais é que a operação de raízes. Calculamos a raiz do coeficiente numérico ou decompomos esse número em fatores primos. Então, se você já sabe a raiz desse coeficiente numérico, você pode colocar ele direto na resposta. Caso não, você vai decompor em fatores primos. Assim, tendo um expoente, e dividimos todos os expoentes de cada fator. Fator é cada parte daquela multiplicação, tanto os números quanto variáveis. E dividimos cada expoente por este índice da raiz. Índice, bom, vamos lembrar aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo, raiz quadrada de 25a quarta b ao quadrado. O que é o índice? Bom, como a gente está falando de raiz quadrada, o índice é 2, tá? E como ele é a primeira raiz que a gente consegue calcular, a gente pode omitir, assim como quando o expoente é 1, a gente omite. Então, aqui, ó, é sempre 2, que eu até coloquei aqui, o próximo para a gente não esquecer. Claro que a raiz quadrada de 25 você já sabe que é 5. Porém, vamos supor que a gente não saiba, e aí eu vou decompor em fatores primos. Então, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, eu reescrevi essa raiz utilizando essa decomposição. Então, ficou assim, 5 ao quadrado, a quarta, b ao quadrado.
Cada um desses é um fator. E agora eu vou dividir todos os expoentes dos fatores por 2, porque o índice é 2. Logo vai ficar assim, ó, 5 elevado a 2 dividido por 2, A elevado a 4 dividido por 2, B elevado a 2 dividido por 2. Então, o 2 do índice dividiu todos os expoentes. Logo, fica assim, 2 dividido por 2 é 1, então 5 elevado a 1. 4 dividido por 2 é 2, então A elevado a 2. E B, 2 dividido por 2 é 1, B elevado a 1. Então, a nossa resposta, a raiz quadrada de 25A quarta B ao quadrado, é 5A ao quadrado B. Agora eu coloquei aqui um exemplo um pouquinho mais elaborado, mas também muito simples. A gente está falando aqui de raiz cúbica, portanto o índice é 3, então o denominador, né, que vai dividir essas frações aqui dos expoentes vai ser 3. Então a gente vai decompor o 64, lembrando que raiz de índice ímpar existe negativo nos números reais. Se o índice fosse par, não existiria nos números reais, no conjunto dos números reais. Então eu decompus o 64. Cheguei que ele é 2 elevado a 6. E o negativo continua aqui porque o 64 era negativo. E esse 3, que é o nosso índice, vai dividir todos os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 elevado a 6 dividido por 3, x elevado a 3 dividido por 3, y elevado a 6 dividido por 3. Então, eu vou efetuar essas divisões, porque toda fração é uma divisão. Logo, eu fico com menos 2 elevado a 2, porque 6 dividido por 3 é 2, x elevado a 1, porque x elevado a 3 dividido por 3 é 1, e y elevado a 2, porque 6 dividido por 3 é 2. Portanto, para terminar, basta calcular esse 2 ao quadrado. Lembrando que, como a nossa raiz é de índice ímpar e negativa, a minha resposta também vai ser negativa. Por isso que eu não coloquei o parênteses aqui, porque a gente teria que fazer uma regrinha de sinal se eu colocasse o parênteses. Então, aqui, menos 2 ao quadrado fica menos 4, xy ao quadrado. Espero ter ajudado. Um beijo!